Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos falar de uma empresa, Marco Polo, é a Pomo 4 especificamente que eu vou falar. Bom, essa empresa é uma empresa do setor que eu conheço muito bem, é um setor que é bem interessante para mim, é o setor rodoviário, não para investimento, mas para outros pontos assim que eu acho interessante para mim, eu sempre acompanhei. E hoje, a pedido do Julinho Peixoto, eu vim falar um pouquinho sobre essa empresa. Hoje eu vou fazer um Saiba Mais, alguma coisinha sobre essa empresa, algumas curiosidades. E provavelmente na segunda-feira tem um vídeo aí da simulação de 5 anos dessa empresa. Eu, para falar a verdade, eu sempre acompanhei ela na bolsa, mas nunca fiz uma análise mais minuciosa dela. E agora eu tive o prazer aí já estava interessado mesmo em querer saber, e hoje eu venho passar um pouquinho aí para nós aí, para que a gente possa olhar para essa empresa aqui de uma outra maneira. É uma análise bem rápida. Bom, é uma empresa do setor rodoviário, empresa de ônibus metropolitano e ônibus de viagem, aqueles de longa viagem. Essa empresa, ela não fabrica todo o ônibus, ela fabrica a carroceria do ônibus. O motor e o chassi vem da Scania, da Mercedes, da Volks, da Iveco, sei lá de onde que vem, dessas empresas todas aí que fazem essa parte de motor e chassi, né? A maioria deles são Scania, são Mercedes, Volks, mas tem muitas outras por aí também, tá? Tem a Volvo e aí vai. Bom, então essa empresa é aquele, não sei se vocês já viram aqueles ônibus de 2 andares. Ela foi lançada em 1995 e hoje a gente vê nas rodoviárias, nas estradas por aí, bastante daqueles ônibus, chamado duplo deck. Tem a parte de baixo, costuma ser leito, e a parte de cima, né? Então o que acontece? São ônibus de 15 metros, ônibus que tem um valor muito caro. Um ônibus daquele lá é 1 milhão e pouco mais ou menos, né? Tá certo que ela faz somente a parte da carroceria, coloca os bancos, aqueles ônibus são bem luxuosos, né? E toda essa parte aí, fora o chassi e o motor, é a Marco Polo que faz. Ela é uma das que faz, né? Se a gente for comparar 2019 com os anos anteriores, 2018, em 2019 ela vinha recuperando o mercado que um tempo atrás estava em crise, então ela vinha recuperando, vinha até uma escalagem boa aí de recuperação. No primeiro trimestre até do ano passado, segundo trimestre, ela teve em comparação a 2018, ela teve até um crescimento razoável, interessante. Não como que vinha lá muito tempo atrás, mas vinha numa recuperaçãozinha legal. E aí o que aconteceu? Chegou esse ano, com esse momento aqui de crise, ela deu uma retroagida, né? Mas se a gente for analisar, nada mais do que o tempo para recuperar isso daí. Porque se a gente pegar a idade média dos ônibus rodoviários, o que acontece? São ônibus de 2011. Então, se a gente parar para pensar, as empresas vão ter que se adaptar àqueles ônibus mais novos, mais luxuosos, né? Então, com isso, a Marco Polo está aí para oferecer, né, tanto para o mercado brasileiro quanto o mundo inteiro. Ela exporta para mais de 100 países, né? Salvo engano, ela tem 10 fábricas fora do Brasil. São 5 continentes que ela atua, né? Embora o mercado externo não tenha trazido para ela bastante retorno, o retorno esperado, mas o retorno dos investimentos nas empresas brasileiras, essas empresas rodoviárias brasileiras, tem trazido para Marco Polo um rendimento muito interessante, né? Se a gente pegar os dados do ano passado, a gente vê que o ano passado, a gente tem que pegar o do ano passado, esse ano aqui é um ano que está morto para todo mundo, né? Entre aspas, tá meio... Não dá para a gente pegar como referência esse ano aqui. Pode até pegar, mas não interessante, né? Uma referência bem interessante. Porque muitas empresas caíram, muitas empresas subiram muito, então ficou assim.
meio complicado. Então, o que acontece? Essa empresa, né, no futuro, todas as empresas de ônibus, eu vou pegar aqui o exemplo daqui de São Paulo. Você chega na rodoviária do Tietê, da Barra Funda, você vê aqueles ônibus bonitos chegando. Aí você viaja em uma empresa que só tem um ônibus meio acabado, um ônibus meio antigo. O que vai acontecer? Você não vai querer viajar naquelas empresas. Embora você pague 10, 20, 30 reais a mais numa passagem para o mesmo destino, o que acontece? Mas é melhor, você vai num ônibus mais limpo, mais organizado, né? Em Guarulhos, onde eu morava, perto de onde eu morava, tinha uma empresa de ônibus que os caras tinham muito ônibus, né? Mas os ônibus eram quase todos antigos, muito antigo mesmo os ônibus deles. E eu acompanhando aqui as notícias, eu já estou vendo que essa empresa, não vou falar o nome aqui, mas essa empresa aqui, ela já está começando a comprar esses ônibus DD, duplo deck, né? Colocar mais luxo em suas viagens, porque as pessoas gostam disso, né? As pessoas merecem uma coisa melhor. Então, pela quantidade de gente que tem viajando, agora no meio da crise não, mas em outras épocas, é muito grande. Essas empresas lucram muito. Um ônibus desse aqui é de 1 milhão para cima. Então, essas empresas, né, tanto a Marco Polo quanto as outras que fazem carrocerias, elas estão desenvolvendo aí uma tecnologia para que possa se adaptar a esse novo normal. A Marco Polo, por exemplo, ela está modificando a estrutura dos ônibus, né? A parte interna dos ônibus, ela já está fazendo um sistema de higienização por nebulização, né? Nebulização dentro do ônibus para que possa matar os vírus, as bactérias, essas coisas assim. Raio ultravioleta, a limpeza que está fazendo dentro do banheiro. E eles estão fazendo um ônibus agora com 2 corredores. Isso é, com três fileiras de cadeira. Então uma no canto, outra no outro canto e uma outra no meio. E o corredor dos 2 lados, diminuindo a quantidade de assento. Está se adaptando ao novo normal, né? E isso, quem é que faz? É a empresa que faz. É só essa adaptação para Marco Polo, para cada ônibus que eles fazem, é sair uma média de 18% a 20% o valor para fazer essa adaptação. Então você vê que mesmo nesse momento que a gente acha que o que vai fazer, não está vendendo ônibus, elas fazem uma adaptação, modificam alguma coisa. Essa empresa foi fundada lá em Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, né? Ela é conterrânea ali da Randon Rapid 4, que se eu fosse você eu também dava uma analisada. Logo eu vou fazer um vídeo aqui da Rapid 4, porque ali é o setor da empresa automobilística de grande peso, né? De empresas de carga caminhão pesado. Ela não faz o caminhão, ela faz só a carroceria, ou faz o baú, aquele slider, né? Aquele estoco, o reboque, quer dizer, reboque, semi-reboque, aqueles bitrem, né? Então é a Randon que faz. Bom, mas agora estamos falando aqui da Marco Polo e eu peguei aqui alguns dados dela. O valor que ela estava, né, no dia 6. No dia 6 eu peguei e estava fazendo um cálculo dessa empresa. Dia 6 ou dia 7, uma coisa dessa, ela estava custando R$ 2,85. Mas se a gente for analisar a mínima e a máxima nas 52 semanas, a gente vê um negócio bem interessante. Ela chegou a custar R$ 2,15, mas também chegou na máxima a R$ 5,53. Então a gente vê, não quer dizer que ela vai voltar para 5,53, mas se a gente for pegar uma ideia básica aqui, se ela está custando R$ 2,85, os fundamentos não mudaram. O que aconteceu foi o problema da crise. E ela já chegou a 5,53, o que impede dela chegar a 5, a 6, a 7? O que impede? Né? Lembrando que as empresas de ônibus, quando que a gente vai fazer uma análise dessa daqui, a gente não pode só olhar o ROI, o ROA, o ROIC, o PL. Não, a gente tem que ver um pouquinho lá na frente, o futuro. Será que as empresas vão começar a investir em ônibus, aqueles ônibus antigos, né? Porque o dono da empresa, ele vê, né, que as outras empresas estão modificando a sua frota, modernizando a sua frota, e isso o que acontece? Diminui os custos, diminui os gastos, manutenção. Então essas empresas vão querer se voltar
a novos ônibus, né? A novas tecnologias. Os ônibus hoje está tudo com Bluetooth. Bluetooth não, aquele carregador, né? Que você coloca lá, que você espeta lá, USB, tem tudo Wi-Fi. Então as empresas vão ter que ir se adaptando, embora sejam acessórios que podem adaptar, mas as empresas estão todas se adaptando e voltando para as novas tecnologias, né? Então, olha só, se a gente for parar para analisar essa daí, ela estava lá 2,15, só que chegou a 5,53 e ela está custando 2,85 hoje, né? Então, o que acontece? Pode ser que em pouco tempo, 1 ano, 2 anos, a gente possa pegar um retorno interessante dessa empresa. Porque, um exemplo, uma empresa que ela cai 50% na bolsa, para ela voltar para a mesma posição que ela estava, ela tem que aumentar em 100%. Embora ela tenha caído 50%, mas para ela voltar ela tem que aumentar 100%. Uma empresa que tinha ação que custava R$10, ela caiu 50%, foi R$5. Mas para ela voltar lá para os R$10, ela vai ter que subir 100%. Quando que a gente perde, para recuperar de novo é ruim. Mas quando a gente entra nela em baixa e vai pegar toda essa subida, é fantástico, né? Então, não é que essa empresa que eu estou falando que ela vai chegar lá, não é nada disso. Mas a gente tem que fazer essa análise. Às vezes, aquelas empresas que estão meio escondidas, que as pessoas não falam muito, que você não vê em nenhum lugar, são essas empresas que começam a dar vários bons resultados e aí cai todo mundo em cima dela. Só que aí ela já realizou o lucro. Então a gente tem que acompanhar bem isso daí, nem sempre e ver o que os analistas estão falando, tem que ver o que você está pensando, né? Todo investimento parte através o principal aqui, o princípio somos nós. Então a gente passa alguma coisinha aqui, eu não sou analista, não sou nenhum recomendador de nada, eu só apenas mostro para nós aí, para a gente discutir aí, pensar um pouquinho aí nos cálculos, tá? A liquidez média diária dessa empresa é de 33 milhões, né? Então por dia ela movimenta ali 33 milhões na Bolsa de Valores. E o PL dela é 25,42, então são 25 anos e meio mais ou menos para você recuperar aquele dinheiro suado que você coloca agora no começo. Então o que acontece? Nem sempre o que está acontecendo, que a gente está vendo agora, quer dizer que vai valer para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Eu faço simulações de 5 anos, mas eu pego os 5 anos passados. Não quer dizer que os 5 anos futuros serão as mesmas coisas, né? O mesmo resultado. De repente pode ser muito ruim, de repente pode ser muito pior do que aqueles 5 anos, mas de repente pode ser muito melhores do que aqueles 5 anos. A simulação é só para que a gente possa ter uma ideia. O ROI dessa empresa é de 4,2, o ROA 1,83 e o ROIC 4,26. Então esses dados, a pessoa que olha só isso daqui, né, infelizmente vai ficar ali sempre complicado ali o investimento. Ela tem que olhar, tentar olhar para um futuro, né? Que nem os grandes investidores fazem. Eles olham lá para o futuro, o que vai acontecer. É tipo uma previsão, não tem nenhum adivinho aqui, mas é tipo uma previsão, tá bom? Os dividendos dela são muito variáveis. Ora está em alta, ora está em baixo, mas é assim. A gente precisa estudar o porquê que acontece isso. De repente a empresa, igual a Engie, a empresa segura demais o dividendo e faz uma aquisição. A Sinqia, ela quase não distribui dividendos, mas olha o tanto que ela valoriza. A gente tem que começar a pensar nisso daí. Em 2019, essa empresa pagou uma fortuna de 3 centavos por ação. 2020, 9 centavos, quase 10 centavos. É 0,098, então é 10 centavos, né? Mas a gente não pode ficar só pensando nisso daqui. Em dividendos, tem que ver o crescimento. Tem que fazer uma análise boa da empresa, tá? Então esse daqui é só o pontapé inicial. Daqui a 2 dias, daqui a 3 dias a gente está fazendo um novo cálculo aí, uma nova simulação, e como eu já disse para vocês aí, eu estou fazendo um cálculo para que eu possa ter uma ideia se investindo nas empresas. Em 5 anos, se você ter 12 empresas na carteira, você vai fazer uma compra por mês, uma compra por ano. Um exemplo, tem Itaúsa no começo desse ano,
mas tem mais 11 ações. A Itaúsa você só vai comprar no começo do ano que vem, tá entendendo? Por exemplo, agora, agosto. Se em agosto a gente comprou Petrobras, só vai comprar a Petrobras em agosto do ano que vem. Então são os 5 anos investindo cada ano, cada uma ação, uma vez ao ano. E se a gente for parar para pensar, todo mês a gente vai ter dividendo. Eu já estou fazendo os cálculos, tem hora que você pega 5, 6 dividendos no mês, 7, 8, quase 10 dividendos no mês. Mas tem mês que pega 3, 4, né? Meus amigos, ficam com Deus. Deixa seu like aí, compartilha o vídeo, se inscreva aí também. E é isso daí. O vídeo por hoje acabou aqui. 2 vídeos aqui. Tchau!